Olá, pessoal! Então vamos terminar essa aulinha de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Bem-vindos novamente, então, ao nosso último bloco. Se for preciso, a gente dar uma interrompida para não ficar tão grande, porque eu quero dar uma relembrada, fazer uma revisão nesse quadrinho que eu trouxe, tirei do material de Estratégia Concursos, que aqui fala basicamente as hipóteses de interrupção, a duração e o fundamento legal. Isso aí eu fiz tanto para a suspensão quanto para a interrupção do contrato de trabalho. Vamos então relembrar e aí fazer exercícios. Então, nós vimos que interrupção do contrato de trabalho é quando o trabalhador não trabalha, mas recebe, né? O trabalhador não presta serviços, mas o empregador continua tendo que pagar salários. E a suspensão do contrato de trabalho é quando o trabalhador não trabalha e também a obrigação do empregador de pagar salários também fica suspensa ali. Ambas as partes não cumprem com suas obrigações, então não trabalha e não recebe. A hipótese de interrupção do contrato de trabalho que nós vimos, que assim é mais óbvia e que mais vem na nossa cabeça, é qual? Férias, repouso semanal remunerado, feriados, intervalos remunerados, que são aqueles igual do datilógrafo, igual do trabalhador que está dentro da câmara fria, né? Nós vimos ali alguns exemplos dos intervalos remunerados, que é aquele intervalinho que o trabalhador não está trabalhando, mas que é computado na jornada do trabalho, tá? As faltas justificadas, aqui tá falas, mas é faltas justificadas, que são aquelas abonadas. Afastamento previdenciário de até 15 dias, né, por doença ou acidente. Após 15 dias, a suspensão do contrato de trabalho. A convocação da justiça eleitoral, e no caso aqui é aquele que trabalha como mesário e depois tem aqueles dias para tirar, né, o dia eleitoral. O lockout, que é a greve do empregador. As representações no Conselho Curador do Fundo Garantidor de Crédito e do Conselho Nacional da Previdência Social, aquele empregado que faz parte desses conselhos, né? Ou seja, do Conselho Curador do FGTS ou do Conselho Nacional da Previdência Social, quando ele se ausenta, é tido como interrupção do contrato de trabalho, tá? A participação em comissão de conciliação prévia, né? As CCPs também, a interrupção do contrato de trabalho, licença maternidade, a redução da jornada durante o aviso prévio, né? Que nós vimos que pode ser por 7 dias corridos, trabalha por ali 23 dias e nos últimos 7 dias ele tá dispensado, né? Vai receber esses 7 dias, mas não vai trabalhar, que isso aí é para estimular o empregado a procurar emprego, a arrumar um emprego, né? De modo mais rápido, para não ficar desempregado. Ou de 2 horas diárias, se ele não quiser fazer isso nos últimos 7 dias, é permitido que ele trabalhe por 6 horas e as outras 2 horas ele saia, né, mais cedo, justamente para procurar emprego. O aborto comprovado por atestado médico oficial, né, aquele de 2 semanas, quando é um aborto não criminoso. E aí aqui agora entra nas hipóteses do artigo 473 que nós vimos. Ó. Reparem que essas hipóteses que nós falamos até aqui, até o aborto, é tudo esparso na CLT, em outras leis. Agora aqui, essas últimas que eu vou dizer, é tudo do 473. Quando há o falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou de dependente, né, na carteira de trabalho que está ali, né, como dependente. E aí é de 2 dias consecutivos, ou para casamento, né, quando a pessoa casa, tem 3 dias consecutivos. E isso aqui, ele, em regra, de acordo com a CLT, é de 3 dias. Mas uma convenção coletiva, um acordo coletivo, pode estabelecer que é mais dias e seguir o acordo ou a convenção coletiva, tá bom? Licença nojo e licença galo. Licença paternidade, que segundo o ADCT, né? Porque o artigo 7º da Constituição fala que a lei vai estabelecer o prazo, mas não tem lei ainda, e aí o ADCT fala que até ter essa lei é de 5 dias, tá? Mas se for uma empresa cadastrada no programa Empresa Cidadã e tiver solicitação do empregado, aumenta mais 15 dias, nisso fica no total de 20 dias.
tá? E aí aqui tá no ADCT e naquela lei do Programa Empresa Cidadã. Na doação de sangue, no alistamento eleitoral, aquele empregado que vai ali, né, fazer o seu alistamento eleitoral para ser um cidadão, né, com direito a voto. As exigências do serviço militar, né, diferente do serviço militar propriamente dito, né, que é de 1 ano. Esse aqui é para cumprir exigências, então é de 1 dia, 2 dias, para fazer exame vestibular, né, nos dias que tiver que fazer a prova, para comparecer em juízo, né, para ser testemunha, para ser parte, seja lá como for, um terceiro interveniente, para representante sindical em reunião oficial com organismo internacional, né? Caso o empregado seja um representante sindical e tenha uma reunião com organismo internacional, pelo tempo que se fizer necessário, ele vai se ausentar. E aí vai ser uma interrupção do contrato de trabalho, diferente de quando tem reunião normal, tá? E aí tem que ali falar, a empresa falar expressamente que nas ausências do empregado ali, que é representante sindical, vai ser interrupção do contrato de trabalho, porque caso contrário vai ser suspensão. Para acompanhar esposa ou companheiro em pré-natal, e aí é por até 2 dias apenas, tá? Para acompanhar filho em consulta médica por até 1 dia, né? Olha assim, ó, 1 dia por ano para um filho de até 6 anos de idade, né? Eu tenho um filho de 1 a 6 anos ali, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos ou 6 anos. E aí, por 1 dia no ano, o empregador não pode reclamar de eu sair para acompanhar meu filho para ir ao médico, mas passou de 1 dia, ele pode falar que não. E eu não vou poder falar nada, porque a lei fala que é por até 1 dia, tá? Mas se o empregador quiser deixar, é mera liberalidade dele. Exames preventivos de câncer, aquele Papa Nicolau, e aí pode ser por até 3 dias a cada 12 meses, tá? Então, veja uma discrepância, né? Porque para acompanhar filho é por até 1 dia, mas para fazer um exame Papa Nicolau, que geralmente é de 1 vez no ano, é por até 3 dias. Tudo bem que quando uma empregada, né, precisa tratar de alguma coisa nesse sentido, ela precisa se ausentar até mais vezes. Mas aqui caberia uma flexibilização maior do legislador, né? Então, é isso, basicamente isso. Tirem, né, print da tela, né, para guardar. É um resumo geral da nossa aula de interrupção do contrato de trabalho. Aqui, tudo que vimos para trás está resumido nesse quadrinho. Aqui com os fundamentos legais, tá? Para vocês irem lá, verem aonde tá o artigo 129. Ah, tá aqui, fala das férias, tá? Aonde tá o artigo 7º, inciso 15? Ah, tá aqui, então vamos grifar, tá? 1 dia por semana, repouso semanal remunerado, ou descanso semanal remunerado, feriados, intervalos remunerados, tem várias, né? Os feriados, né, todos sabemos que é interrupção, mas nos intervalos remunerados tem várias hipóteses ali dentro da CLT que fala sobre isso, tá? Então aqui nem coube um fundamento, porque são vários, tá? Depende do caso, depende da profissão. Então peguem, né, artigo por artigo desse daqui, lei por lei, e vejam, tá? Para vocês aprenderem, guardarem, porque nada como uma consulta ali para fixar o conteúdo, tá bom? Vamos então para a suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho, as hipóteses são as faltas não justificadas, né? Se faltas justificadas é interrupção, as não justificadas é suspensão, tá? Intervalos não remunerados, que é aquele intervalo intrajornada, que é o horário de almoço, né? Que nós vimos que quando é de até 4 horas de jornada de trabalho, é de 15 minutos, né? Mas não necessariamente precisa ser de 15 minutos, né? Mas geralmente é 15 minutinhos para tomar café ali, mas a lei fala que de até 4 horas a jornada de trabalho não tem obrigação nenhuma o empregador de dar esse intervalo. De 4 a 6 horas é de 15 minutos, tá? Mas pode o empregador dar mais, mas ali sim tem a obrigação de ser de 15 minutos, né? Entre 4 horas e 6 horas de jornada de trabalho, até 4 horas não há obrigação.
De 4 a 6 horas tem obrigação de 15 minutos e acima de 6 horas pode ser de no mínimo 1 hora e no máximo 2. Mas esse mínimo pode ser de 30 minutos, 40 minutos, né? Pode ser flexibilizado por negociação coletiva e o máximo também, tá bom? E o intervalo interjornada, que é entre uma jornada e outra de pelo menos 11 horas, também é um intervalo não remunerado. A greve dos trabalhadores, em regra, é suspensão, mas pode haver ali uma negociação coletiva que diga que vai ser interrupção, tá? O afastamento previdenciário superior a 15 dias, tá? Quando é de até 15 dias é interrupção. A aposentadoria por invalidez. A suspensão disciplinar, que tem que ser de até 30 dias. A prisão provisória, tá? Quando é uma prisão transitada em julgado, aí é uma demissão por justa causa, a hipótese de demissão por justa causa. Mas enquanto ali aquela prisão provisória, aquela prisão que ainda não foi ali definido se realmente o empregado é condenado ou não, aí é uma suspensão do contrato de trabalho, tá? A prisão preventiva, a prisão temporária, tá? Afastamento para inquérito de apuração de falta grave, isso aqui é para aqueles empregados que são estáveis devido a ser dirigente sindical ou exercer alguma outra função, né, ser da CIPA, né, a comissão daqueles para prevenir acidentes, né? Então, isso aí é para aqueles empregados com estabilidade. Empregados com estabilidade, como dirigente sindical, durante ali, né, a sua função de dirigente sindical até 1 ano depois, eles têm estabilidade, porque eles enfrentam o empregador para conseguir direitos para a sua categoria. Então, eles poderiam muito bem ser perseguidos e serem mandados embora. Então, para que isso não ocorra, eles são estáveis nesse período de tempo que eles estão exercendo essa função. Porém, essa estabilidade não significa que ele possa fazer o que bem entender. Se acontecer deles cometerem falta grave, aí vai ter um inquérito para apurar isso. E aí pode acontecer desses empregados, né, ou desse empregado, né, que cometeu falta grave, que é estável, ser afastado para ele não intervir, né, para ele não começar a interferir no inquérito. Aí ele é afastado, e nesse afastamento é suspensão do contrato de trabalho. Caso aconteça dele ser condenado, aí vai ser mandado embora, né? Realmente ele tem culpa, cometeu uma falta grave, ele vai ser mandado embora e aí foi suspensão. Caso aconteça de ver que ele não tem culpa nenhuma, esse período que ele ficou afastado vai se converter em interrupção, ele vai receber normalmente. Tá? Isso está no 494 da CLT, artigo 494 da CLT. Afastamento para participação em curso ou programa de qualificação é aquele que a gente viu que é de 2 a 5 meses e que tem que o empregado querer, tem que ter previsão em negociação coletiva, tá? Nós vimos isso no artigo 476A. Empregado eleito para a direção de empresa, aquele empregado diretor, que é eleito diretor, em regra, ele fica com seu contrato de trabalho suspenso, a não ser que caracterize ali que ele ainda é subordinado, ainda há subordinação ali da relação de emprego. Aí, ele vai continuar sendo empregado normalmente e não vai haver ali a suspensão do contrato de trabalho. Aquele empregado eleito dirigente sindical que se ausenta do trabalho, né, durante a ausência para desempenho das funções, em regra, é uma suspensão do contrato de trabalho, tá? Salvo assentimento da empresa, ali a empresa falar que sim, que ele pode se ausentar, que vai continuar, né, sendo como se ele estivesse trabalhando, vai ser uma interrupção do contrato de trabalho. Mas isso não acontece se ele se ausentar para participar de reunião com um organismo internacional, como a OIT, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho. Aí é uma interrupção, como diz o próprio artigo 473, tá? Aqui, ó, representante sindical em reunião oficial do organismo internacional. Aí o artigo 473 diz que é interrupção. Mas se for para ele se ausentar do trabalho para desempenhar suas funções normalmente, aí é suspensão, salvo, né, a própria empresa falar que não. Serviço militar obrigatório é aquele por 12 meses, tá?
aí a suspensão do contrato de trabalho. E em caso de violência doméstica, a empregada precisar se afastar, né? Aí pode por até 6 meses, tá? Por medida protetiva e tudo mais. E aí cabe ressaltar, né? Aqui tem um asterisco e aqui também tem um asterisco que, na hipótese de afastamento previdenciário por acidente de trabalho e de afastamento previdenciário por serviço militar obrigatório, e aqui cabe ressaltar que é por acidente de trabalho ou doença do trabalho, né, também. Agora, se for um acidente doméstico ou uma doença ali que não tem a ver com o trabalho, não. Mas se for por acidente de trabalho ou doença do trabalho, ou um afastamento por causa do serviço militar obrigatório, aí é suspensão, mas vai haver ali os depósitos do FGTS normalmente. Nos outros tudo, não tem FGTS, tá bom? Então, vamos para os exercícios para fixar o conteúdo. Mas para o bloco não ficar muito extenso, não gosto de bloco extenso porque acho que cansa, né? Eu vou pausar e depois eu continuo com os exercícios para a gente fixar o conteúdo. Espero vocês não saiam daí, continuem firmes nos estudos, que eu volto. Tchauzinho, até depois.